CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Rosana. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. Bom, o presidente Donald Trump disse que um dos seus objetivos importantes, um dos seus vários objetivos, um deles é turbinar a produção de petróleo da Venezuela. Produção essa que deveria ser dirigida aos Estados Unidos e não mais à China, por exemplo, Cuba, etc. As organizações ambientais manifestam preocupação com esses planos de expansão da produção do petróleo, né? É isso, Sardenberg. É que saiu um estudo da consultoria Climate Partner, publicado no jornal The Guardian, mostrando que os planos do presidente Donald Trump de extração de petróleo na Venezuela poderia agravar bastante a crise climática global. Isso porque o petróleo venezuelano é um dos mais poluentes do mundo. O processo de extração e processamento emite quantidades muito mais altas de carbono e 6 vezes mais metano do que a produção de petróleo leve. E considerando que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, né, são cerca de 300 bilhões de barris, o estrago seria enorme. Nesse estudo, eles fizeram um cálculo simulando um aumento de 1,5 milhão de barris por dia na produção venezuelana, que hoje está ali na casa dos 900 mil a 1 milhão de barris. O volume de carbono lançado na atmosfera até 2050 seria o equivalente às emissões de metade de todos os veículos movidos a gasolina nos Estados Unidos. Eles fizeram essa comparação. E compararam também, fizeram outro exemplo, seria o equivalente a uma década de emissões de toda a União Europeia. Então, assim, é muito carbono lançado na atmosfera a partir de uma única expansão petrolífera. E além desses impactos no aumento do aquecimento global, tem também o risco de poluição e danos à biodiversidade. Por quê? Porque a infraestrutura da Venezuela está toda deteriorada. Os oleodutos estão, corroídos, as refinarias sucateadas, tem poços abandonados, falta de energia elétrica, os vazamentos de petróleo são recorrentes, são devastadores. Basta a gente mencionar o caso do lago Maracaibo, que é um dos maiores da América do Sul e se tornou hoje um símbolo de colapso ambiental, exatamente em razão desses sucessivos vazamentos. E ainda o risco de crescimento do desmatamento, inclusive na Amazônia venezuelana, que já sofre com a mineração ilegal, e o impacto social, porque essa expansão petrolífera afetaria muitas comunidades indígenas. Agora, Rosana, você mencionou que a infraestrutura petrolífera na Venezuela está sucateada. Existe um interesse do setor privado na revitalização da indústria de petróleo por lá? Cássia, é muito difícil, não existe muito interesse, porque as grandes empresas de petróleo que o Trump quer atrair para reativar a indústria venezuelana, elas já disseram que a Venezuela é inviável para investimento. Essas empresas entendem que o risco é muito alto e o retorno é incerto. O investimento teria que ser de dezenas de bilhões de dólares só para a Venezuela voltar a ter um nível competitivo, como foi um dia lá na década de 70. E a insegurança jurídica na Venezuela é extrema hoje em dia, com decisões políticas imprevisíveis, né? A gente sabe que a Venezuela tem um histórico de expropriações. O Hugo Chávez nacionalizou ativos de grandes petroleiras. A Exxon, por exemplo, disse agora que já teve ativos expropriados lá e que sem um ambiente jurídico claro e estável não vale a pena investir lá. Então, por enquanto, a única grande petrolífera americana que tem uma presença real em solo venezuelano é a Chevron. Essa aí, inclusive, pode ganhar licenças mais amplas para aumentar a produção e as exportações. Agora, um fluxo massivo de investimentos não deve acontecer no curto prazo na Venezuela, não. Sim, Sardenberg? Não, só isso mesmo. Porque essas companhias já manifestaram que precisam de uma estrutura jurídica e política mais adequada. Exatamente. Rosana Jatobá, obrigado, Rosana, e até a semana. Um beijo para vocês dois e até domingo. Muito obrigada, Rosana.